Pessoal, mais uma vez aqui com vocês. Meu nome é Juliana, sou técnica aqui do Núcleo do Telesaúde Bahia. Vamos dar início a mais uma atividade, mais uma web palestra desse mês de março. O tema hoje é processo de trabalho dos agentes de combate a endemias. O palestrante convidado de hoje é Marcelo Medrado, ele é médico veterinário, sanitarista vinculado à Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado da Bahia, DIVEP, Suvisa, CESAB. Então, eu conduzo a palavra para o Marcelo e desejo uma ótima atividade para todos nós. Boa tarde, gente. Como foi apresentado, meu nome é Marcelo e eu sou médico veterinário de formação, e o que me traz aqui é conversar com vocês um pouco sobre o processo de trabalho das endemias. Qual a motivação da gente conversar sobre isso? O agente de endemias é um profissional hoje do SUS, um profissional reconhecido, o único que tem isso inscrito até na Constituição Federal, e de grande relevância são os serviços hoje do agente de endemias, de combate a endemias, para a sociedade brasileira. Então, um tema que é atual, relevante, e que é importante que a gente discuta alguns aspectos, né? Eu vou separar alguns aspectos para a nossa conversa, né, dessa carreira que é importante para a saúde pública. Eu sou oriundo do SUS desde 96, né? Eu entrei por concurso público primeiro na Prefeitura de Salvador, gerente do Centro de Controle de Zoonoses, e daí é que vem minha vivência e minha proximidade com a categoria. Acompanhei de perto as atividades de campo, realizei controle de raiva, controle de dengue, roedores e outras atividades que os agentes de endemias já estão acostumados a realizar e conhecem muito bem. Pretendo tecer alguns comentários, primeiro sobre a história da saúde pública e como esse agente de endemia se insere nessa história, recuperar esses antecedentes. Acho que é importante para a gente entender como é que ele realiza, por que ele realiza a atividade da forma que realiza hoje em dia. Se a gente entender nosso passado, a gente é capaz de refletir sobre o que a gente está fazendo e modificar essas atividades. Então, para começar, a gente vai escrever um pouco, né? Espero que vocês me acompanhem e depois discutam no bate-papo. Então, é uma questão muito antiga, a questão das endemias. A primeira epidemia de febre amarela no Brasil é registrada em 1685, século XVII, portanto, lá em Recife, Nordeste. Nordeste, a gente tem que lembrar que na época era o centro, né, econômico, social e político do país, administrativo também. E Recife, Salvador, eram cidades que significavam muito para a metrópole que era Portugal. E a gente precisava ter iniciativa de saneamento. A febre amarela foi introduzida no Brasil pela questão do tráfico negreiro, e já desde muito cedo, século XVII, a gente já tem o início das campanhas sanitárias oficialmente no Brasil. Essa informação está no manual da dengue, do agente de endemias, não é novidade, mas eu quero trazer para discutir com vocês. De 1850 a 1899, quer dizer, século XIX já, o Aedes aegypti, que não é um animal, um vertebrado da nossa fauna, ele é trazido, né? Já está praticamente propagado pelo país, né? Do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Então já demonstra aí a importância das doenças de transmissão vetorial e a necessidade de intervenção nos problemas de saúde dessa monta desde muito cedo, né? Desde a infância do país. Emílio Ribas, em 1901, início do século, cidade de Sorocaba, faz a primeira campanha adotando medidas específicas. O que seriam medidas específicas? Ele reconhece a importância do vetor e, como um elo frágil no ciclo de transmissão, ele começa a dizer o seguinte: esse é um ponto que a gente pode trabalhar para evitar que essas doenças sejam transmitidas no território nacional.
E com o advento da ciência, século XIX, a gente tem a microbiologia, tem uma série de avanços técnicos científicos, e se tem, né, a incorporação no serviço, principalmente por Oswaldo Cruz, que foi um grande gestor da saúde, né? Até hoje a Fiocruz é considerado um instituto, um patrimônio não só do Brasil, mas como do mundo, porque fez e faz grandes coisas relacionadas à saúde pública e ao conhecimento de doenças, né, principalmente tropicais, no mundo. Em 1909, a febre amarela, com esse conhecimento já introduzido, é eliminada da capital. Em 1909 já era Rio de Janeiro, com esses conhecimentos já incorporados. Década de 30, novamente Rio de Janeiro, confirmação de 738 casos, e o professor Clementino Fraga, que vocês lembrarem, aqui em Salvador tem uma unidade de saúde, o Quinto Centro, que é o nome, né, que é nomeada por esse professor Clementino Fraga. E o que é que ele faz? Ele faz a nova campanha de febre amarela, cuja base era novamente o mosquito, e ele incorpora que a fase aquática, que é a questão da larva e dos ovos, é importante para a gente entender como é que faz o controle e a intervenção nessas doenças de transmissão vetorial. O governo brasileiro assina convênio em 1931 com a Fundação Rockefeller. Aí já tem uma outra influência política, né, do mundo, que é a questão do eixo dos Estados Unidos, que tem grande desenvolvimento, Segunda Guerra, Primeira Guerra, e o Brasil, como aliado dessa potência, e a Fundação Rockefeller no mundo era quem ditava algumas regras, e o brasileiro se associa, nós no Brasil nos associamos, e a Fundação Rockefeller, com interesses também, né, nesse aliado, faz transferências sucessivas de conhecimento, de capital e de estruturação, inclusive na saúde no Brasil. Muita coisa é deixada como legado, principalmente os modelos de atenção, alguns modelos de atenção que o Brasil passa a seguir de organização de serviço de saúde. Década de 40, já no pré-guerra, né, na guerra, é proposta a erradicação como resultado alcançado pelo Brasil na erradicação de um outro vetor, o anófilis, né, transmissora da febre amarela e da malária silvestre, da febre amarela, que veio da África e havia infestado grande parte do nordeste do país. Então a gente já tinha entendido o mecanismo de transmissão, estava baseado no ciclo desses animais. Então, de alguma forma, se a gente eliminasse esses criadouros, se a gente tirasse a possibilidade dessa densidade vetorial aumentar, a gente poderia reduzir o número de casos ou até mesmo eliminar alguns animais, somente no meio urbano, porque no meio silvestre é muito difícil você fazer a intervenção de controle, eliminação e erradicação de vertebrados, mas no meio urbano é uma situação bem mais fácil, porque você tem o controle ambiental desse espaço. Em 1947, a OPAS, a Organização Mundial de Saúde, coordena a erradicação, e o Brasil elimina pela primeira vez os focos de Aedes aegypti no Brasil. Então, vocês percebem que tecnologicamente o Brasil, no meados do século XX, tem aporte de conhecimento e pessoal, né, capacitado na saúde para fazer a erradicação de um mosquito que é altamente adaptável. Vocês conhecem a história de hoje, né, contemporânea, o quanto é difícil você intervir nas populações de mosquitos, e o Brasil consegue eliminar. O que significa isso? Ele não erradica, né? Ele elimina, você não tem mais o ciclo de transmissão da doença no território. Em 1956, eu tenho um fato importante, que é a criação do Departamento Nacional de Endemias Rurais. Até então, você não tem um órgão, você tem pessoas capacitadas, mas você não tem um órgão que reúne essa expertise. E o governo federal cria esse órgão. Em 1958, o Brasil é declarado como um território erradicado, eliminado e erradicado.
Você vê que é um triunfo da saúde pública que não é desprezível. Isso marca a história da tradição sanitária brasileira, esses sucessos, e a gente incorpora nos processos de trabalho e acredita que a execução é possível mudar a realidade, né, desses trabalhos, desses processos de trabalho. Quem executa? Obviamente que os sanitaristas no movimento sanitário brasileiro de Oswaldo Cruz tem grandes médicos, grandes técnicos, mas o guarda, né, o chamado guarda, que estava lá, ele ainda não é reconhecido com um papel importante, tanto é que você não vê descritos históricos dessas pessoas que estavam fazendo os trabalhos, mas sim dos coordenadores, né, dos grandes coordenadores e detentores do conhecimento na época. Mas a gente sabe que, pela história da saúde pública brasileira, que era um movimento bem militarizado, vertical, né? Então eu mando, você obedece, e as pessoas iriam executar essas ações de casa em casa, de acordo com a orientação de Oswaldo Cruz. Mais alto. Eu estou sendo orientado aqui a falar um pouquinho mais alto para vocês. Vocês estão ouvindo melhor? Que bom. Pronto. Então, continuando, a partir desse acúmulo de conhecimento, né, crítico, mas o fazer, né, o processo de trabalho, quem faz, como aprende, sempre numa proposta verticalizada, porque a gente precisa, dentro de uma emergência de saúde pública, de respostas oportunas e rápidas. Essa resposta rápida, no Brasil, sempre foi caracterizada por programas bem verticalizados. Deu certo durante um determinado período, um período bem grande, né, como a gente vê, e o Brasil segue nessa tradição. Em 67 é criada a Superintendência de Campanha de Saúde Pública, a SUCAM. Alguns servidores ainda são egressos da SUCAM. Habitualmente, quem é do campo já ouviu falar dos sucanzeiros, né, o pessoal que usava aquele capacete de lata, né, a roupa caque e o escudo da SUCAM. E essas pessoas extremamente dedicadas, treinadas, mas o treinamento, como eu disse antes, um treinamento bem militarizado e uniformizado. Até a forma da gente se referir às campanhas é uma forma militarizada. A gente fala sempre em combate, em população-alvo, em situações que remetem, né, esses programas. Em 73, o Brasil novamente tem considerado a Aedes aegypti como erradicado. 76. Então, a década de 70 é marcada por uma série de situações sanitárias que culminam com o retorno dessas doenças. A década de 80, 70 tem mudanças sociais e ambientais muito fortes. E algumas pessoas já ouviram falar que a década de 80 é considerada a década perdida. Por que a década perdida? A gente tinha passado por um momento de relativo boom econômico, com a influência dos eixos americanos, e o Brasil tinha uma relativa folga econômica, só que quando chega na década de 80, uma crise social econômica de hiperinflação, caracterizada por aumento de miséria e pobreza, indicadores sociais muito ruins,
gera uma situação em que essas condições socioambientais, esgoto a céu aberto, fome e outras condições que da década de 80 é muito característico, e o Brasil volta a ter problemas de saúde pública graves, como meningite, doenças infecto-contagiosas, de maneira geral, doenças parasitárias, ancilostomias, doenças que já eram tradicionais da tradição que ocorriam no território nacional, e outras doenças que eram relacionadas a mudanças no meio ambiente. Por exemplo, a leishmaniose teve um avanço muito forte pelo desmatamento e pelo deslocamento de pessoas de áreas endêmicas para a cidade, né, procurando melhores oportunidades, ou mesmo em busca de emprego, como aconteceu aqui no Polo Petroquímico de Salvador, uma área endêmica que tem na Bahia, próxima a Jacobina e Jequié. Muitos operados vieram dessa região com leishmaniose e trouxeram e incorporaram a leishmaniose como uma endemia nos arredores de Camaçari. Hoje, Camaçari é uma cidade endêmica para a leishmaniose. Esse é só um exemplo bem forte aqui na Bahia, por conta da migração de pessoas em busca de melhores condições de vida. Isso na década de 70, 80, chegando até 90. Como resposta, né, a saúde pública sempre tentando novos caminhos, cria, né, a FUNASA e outros programas de erradicação da Exedivit e transforma esses programas como principal meio de controle dessas doenças. Então, a saúde no Brasil tem uma tradição programática. Em 2001, início da década dos anos 2000, virada do século, se abandona a possibilidade de erradicação de doenças no Brasil. Erradicar significa eliminar totalmente do território, como foi o caso da varíola, né? Por vacina você elimina. Hoje você não tem varíola no mundo. Isso é uma vitória da saúde. Então a questão, eu vou retornar um pouquinho, parece que ficou sem áudio, né? Então a erradicação como eu estava falando, a erradicação é um maior evento, o maior feito que se pode fazer em saúde pública ou saúde coletiva no mundo. Porque você erradicar é você eliminar um determinado agente do território, como no caso da varíola, que você não tem a possibilidade de adoecimento, sofrimento e morte de pessoas por varíola no mundo. Isso é um sucesso das campanhas de vacinação e do programa de saúde pública. É um feito tal que é muito difícil você repetir. O Brasil fez isso com a Aedes aegypti e, pela questão das condições socioambientais, retorna ao país. A gente cria a FUNASA, cria uma série de mecanismos, torna a saúde programática. A reforma sanitária brasileira já ocorreu, isso já foi incorporado dentro da Constituição Federal de 88, e a Lei 8080 estabelece o critério epidemiológico para estabelecimento de prioridades em saúde. Ora, você ter consagrado na Constituição Federal, que é a norma magna do país, o estabelecimento de critério epidemiológico permite você priorizar problemas em saúde pública. Tem um critério, dizer isso, né? Olha, você tem uma ferramenta para eleger quais os problemas você pode trabalhar. E a epidemiologia, vou falar um pouquinho mais adiante sobre a epidemiologia, permite você, no seu processo de trabalho lá, mesmo que seja uma epidemiologia básica, descritiva, tradicional, ela ainda assim pode lhe dar ferramentas de planejamento,
de reconhecimento de problemas no território, e isso pode ser feito por qualquer profissional de saúde. Então, obrigatoriamente, minimamente, o profissional de saúde, incluindo o agente de endemias, ele tem a epidemiologia como uma ferramenta de trabalho. E é uma ferramenta barata, né, basta ter capacitação, e ela é de uma enorme ajuda na eleição e no reconhecimento de problemas de saúde. Então, em 88, com essa consagração dos programas e da reforma sanitária brasileira, o critério epidemiológico, por isso que eu estou ressaltando ele, porque ele é importante, porque o controle de endemias é incorporado na municipalização. Até então, o governo federal e o estado eram os executores e os planejadores. O município permanecia como parte, mas ele da execução, mas ele, na verdade, ele era capitaneado pelo Estado. O Estado fazia a campanha de vacinação, o Estado fazia o controle através da FUNASA, e a partir de 88, esses agentes de endemias, digamos assim, os agentes que existiam, eles passam a trabalhar em conjunto com os municípios quando não trabalham no próprio município descentralizado. Então, isso diz o seguinte: o agente de endemias é o herdeiro da tradição sanitária brasileira. Ele, no seu processo de trabalho, que eu conheça, não tem curso para ser agente de endemias. Ele é capacitado no trabalho. E ele é capacitado muitas vezes pelo agente da FUNASA, ele é capacitado pelo biólogo, pelo veterinário, pelo profissional de saúde que está ali na coordenação, junto, com certeza, com o pessoal da FUNASA. Porque eles trazem, né, tiveram treinamento, capacitação durante toda a vida pelo Ministério da Saúde, e eles trazem uma série de metodologias e técnicas que são próprios e são repassados no serviço. Não são repassados por nenhuma outra forma, nenhum curso. Não existe iniciativa privada que dê capacitação no agente de endemias para ser agente de endemias. Ele aprende a ser agente de endemias na própria tradição sanitária, na própria condição de trabalho que é dada no município ou por suplementação do Estado quando faz esse treinamento. Então, trazer que você é herdeiro desse conhecimento que vem sendo formulado há 300 anos, é trazer também que você é importante para o sistema e que você tem uma grande responsabilidade. Então, a partir de 88, novos vínculos trabalhistas e novas formas de interação ocorrem no território, né, municipal principalmente, e o município passa a ser o protagonista na execução das ações e na composição das equipes, não mais o Estado e o governo federal. Isso transforma o processo de trabalho porque a gente precisa de uma cooperação muito maior para repassar e fazer essas pessoas interagirem e repassar as metodologias técnicas e tudo que é necessário para acontecer. Aí ocorre um grande lapso, né, porque você tem diversas metodologias de passar essa forma de conhecimento. E a interação nem sempre foi positiva. O que a gente traz é que a formação continuada, ela acontece, mas ela acontece de uma forma muito truncada, sem uma metodologia adequada. E continuando a municipalização, esses entes, eu vou reforçar um pouquinho, porque esses entes são autônomos e têm competências comuns e concorrentes. É o que está descrito na Constituição Federal. Só que eles têm uma obrigação em comum. Eles concorrem num momento que cada um tem seu nicho de trabalho. Por exemplo, o governo federal, ele legisla, ele financia, ele propõe programas e metodologias, o Estado suplementa, repassa, treina, capacita, e o município muitas vezes executa e pode também suplementar e criar, dentro, né, da legislação, criar algumas coisas. Então, União, Estado e município, Distrito Federal,
devem funcionar cooperativamente. Isso está posto na Constituição, no artigo 12, que a defesa da saúde é o mesmo que falar que o direito à saúde representa a consequência constitucional indissociável do direito à vida. Então, com a Constituição Cidadã, o direito à vida ele é consagrado, e ter direito à vida é ter direito à saúde. Sem saúde não tem vida. Por isso que é um direito essencial. É uma grande discussão, porque gera uma polêmica entre se saúde é direito ou se saúde é um produto. Mas eu não vou entrar nessa discussão, porque daria uma semana de conversa. Mas o agente de endemias, ele entra nesse conflito de competências, e fica aquele negócio assim: quem é responsável pela contratação é o município. Tem verba suficiente? Muitas vezes sim, muitas vezes não. E você tem alguns critérios de contratação e de capacitação. Vamos adiante um pouco. Quando chega em 2006, então 2001, a gente tem a criação, 90 tem a criação da FUNASA. A FUNASA já teve algumas ameaças de extinção, porque finalmente a gente tem a municipalização, é responsável o município. Então a pergunta é: se não executa, por que um órgão com tantos executores? Mas a verdade é que a FUNASA ainda é um órgão importante na execução e tem servidores com a capacitação, uma expertise difícil de prescindir. A gente precisa ainda desse órgão federal nos auxiliando. Mas a 11.350 de 2006 é um marco legal, porque o agente de endemias é reconhecido como profissão na Constituição. É uma vitória que não tem tamanho, né? Porque se você pensar em uma outra categoria profissional, consegue êxito como vocês conseguiram, né? Falando objetivamente para os agentes de endemias. Eu nunca vi, fiquei muito feliz na época, né? Eu era gerente de centro de controle de zoonoses e lidava com uma mão de obra precarizada que não era reconhecida, e eu sabia do valor de cada um, né? Pessoas que trabalhavam de sol a sol. Esse é um processo de trabalho duro, que as pessoas muitas vezes não têm noção do risco, né? Risco de vida, risco de adquirir doença, risco que não tem tamanho. Também isso gera uma grande abstenção, né, na mão de obra, porque muitas vezes esse agente de endemias ele adoece e é afastado. Mas a verdade é que a 11.350 é uma vitória e traz alguns elementos para o gestor público. Que ações de serviços públicos de saúde integram a rede regionalizada e hierarquizada, constituem um sistema único organizado com as seguintes diretrizes. Os gestores locais poderão admitir agentes comunitários e agentes de combate à anemia por meio de processo seletivo público. Então, além de conseguir ser consagrado na Constituição Federal, vocês conseguem o processo seletivo seja simplificado. Quer dizer que o gestor tem uma liberdade maior de realizar a contratação. Essa prova pode ser mais simples, em função das emergências, e que não pode haver descontinuidade na atuação, na execução das atividades de controle de endemias. Muito bem. E a lei federal ainda dispõe que o regime e o piso salarial é nacional. Dá uma luz, obedecendo, obviamente, segundo, né, o artigo 169, a questão do teto, né, dos requisitos específicos para a contratação. E em 2015, a quantidade, tem uma outra lei que vai interferir diretamente, além do reconhecimento. Hoje, o agente de endemias é um profissional da rede, reconhecido, concursado, né? O processo seletivo é muito semelhante ao concurso, com pequenas diferenças de flexibilidade, mas é um profissional do serviço público reconhecido, e ele é territorializado. O que significa isso? Ele pertence a um determinado espaço geográfico, que tem uma história própria, que tem
um modo de proceder, uma cultura própria também, e ele obedece a critérios de cobertura. Significa que a quantidade de agentes de endemias deve suprir a um determinado número por conta da produtividade que deve ser gerada pelos programas. E isso gera um impacto no processo de trabalho que, por exemplo, 20 a 25 imóveis é uma produtividade esperada para a agente de endemias executar no programa de controle das arboviroses, por exemplo. Se eu estiver enganado, por favor, me corrijam, porque anteriormente eram 17 imóveis, mas hoje parece que alterou para 25 imóveis. Então, essa legislação vai interferir, obviamente, isso já era assim anteriormente, mas ela é consagrada na lei e ela vai interferir na produtividade do agente de campo. Em relação às atividades propriamente, também é descrito na lei, né? O enfoque é o controle de vetores de endemias mais prevalentes. Se a gente for citar as mais prevalentes, por exemplo, chagas, malária, né? Malária não é tão prevalente na Bahia, mas, por exemplo, tivemos um surto importante, citossomose e outras mais que vocês conhecem. Em relação à priorização da cobertura, o que ele diz que municípios que têm maior vulnerabilidade social, que tem pessoas mais suscetíveis a adoecer e morrer por determinados agravos característicos das endemias e que têm o maior risco epidemiológico de produção dessas doenças. Atuação em ação básica, saúde visando a integralidade do território, e ele já aponta a integração da assistência básica, né, com o agente de controle de endemias. Uma característica do agente de controle de endemias é o conhecimento ambiental que ele tem. Diferente do ACS, ele tem conhecimento biológico de vetores e de como essas doenças podem ser interrompidas no território. O ACS está mais ligado a doenças da atenção básica. E a interação dos dois, eu acho que é ideal porque consegue, né, já está descrito na literatura e nos programas de saúde pública, os dois conseguem cumprir lacunas que nenhum outro profissional teria no território. E aí vem a questão, é um profissional onde é que está inserido hoje na estrutura organizacional. Ele é um profissional de vigilância em saúde. O que quer dizer isso? Ele pode estar na vigilância epidemiológica, ele pode estar na sanitária, ele pode estar sob supervisão de um profissional, né, da área, mas ele pode estar em qualquer área da vigilância em saúde hoje, sendo que com prioridade para as doenças vetoriais. Então já muda o processo de trabalho com relação ao histórico anterior. Ele não é mais somente um executor treinado para obedecer verticalmente. Ele está inserido em outro escopo de ações que é considerado de vigilância em saúde. Quais são os programas de saúde onde ele ocorre a atuação dos agentes? Os mais diversos possíveis. Então ele também não é mais só do controle de endemias, mas ele tem que ter uma compreensão, uma formação muito mais amplificada, até para entender esse processo de vigilância em saúde no território. Quais são os processos de trabalho que são estabelecidos? Tradicionalmente, vocês que acompanham sabem que a agente de endemias ele vai de casa em casa, ele tem um papel domiciliar de verificar uma série de condições, depender do agravo, e ele vai intervir na interrupção do ciclo de algum animal vertebrado, geralmente um mosquito, um caramujo, como no caso da citossomose, o elo sempre vai ser o ambiente e algum animal, a zoonose, ou alguma outra forma de cortar esse ciclo, né? Esses programas foram implantados, a gente já começou sobre isso um pouquinho, mas sempre na intenção de que vocês tivessem objetivos, métodos e finalidades específicas para chegar a um determinado objetivo, que é o controle. Hoje a gente tem como grande objetivo na saúde pública não é mais erradicar nem eliminar, porque a gente sabe que a produção e as condições de vida, do jeito que é produzido, por exemplo, no caso da dengue, como evitar a geração de quantidade de vasilhames plásticos que a gente tem no meio ambiente. A gente tem ilhas no mar só de plástico. As empresas de limpeza urbana,
não tem capacidade, isso é notório, de retirar todo o resíduo que é produzido no ambiente. Então, por isso que a gente faz campanhas de redução, de coleta, reutilização. Então, tem uma necessidade de a gente compreender que esses programas implantados precisam incorporar novos conceitos. Né? Esse é um processo histórico e que a gente tem que aperfeiçoar essa metodologia. Eu estou falando isso porque tem um motivo, que é a questão da educação continuada. Hoje, o processo de formação contínua do profissional de vigilância de saúde, agente de endemias, é urgente. Cheguei aqui para dizer principalmente isso. Nessa história, discutir um pouco a metodologia, eu não vou entrar especificamente em nenhuma, não é uma capacitação, eu não vou entrar em nenhum processo de trabalho específico, mas eu quero discutir os desafios e as diretrizes para que a gente aprofunde a questão da capacitação. O Estado da Bahia hoje tem iniciativas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, né, para que isso seja sanado, né, e inserir algum processo formativo que é urgente no estado da Bahia, porque a gente tem, por exemplo, a possibilidade de aposentadoria de grande contingente pessoal da FUNASA. A gente tem lacunas importantes com relação à entomologia, conhecimento biológico de vetores de transmissão de doenças no estado todo. A gente precisa conhecer esses vetores, saber a densidade, monitorar, dizer qual é o melhor momento de intervenção na população desses vetores. Eu não aplico inseticida sem conhecer o que eu estou controlando. Vou fazer leishmaniose, mas eu não sei qual é a densidade vetorial do flebotomínio específico de transmissão daquela área. Às vezes eu não sei nem que flebotomínio é esse. Então, não por desleixo ou desídia do servidor, mas por às vezes a equipe precisar de um entomólogo e a gente ainda está em vias de capacitação ou de suprimento, né, desse conhecimento, né, daquela determinada área. Isso gera um delay, gera um atraso, e isso interfere diretamente nas atividades. Então, o processo de formação contínua para o profissional de saúde em vigilância em saúde, o agente de endemias, é urgente. Ele é a principal mão de obra hoje. Em capacidade de intervenção, em número e em qualificação. A gente precisa intensificar essa qualificação. Então, só para tocar, eu não vou exaurir, mas sinalizar, e para a gente pensar junto, quais as principais áreas de conhecimento que poderiam apoiar hoje a atuação do agente de endemias. Saúde coletiva, né, eu coloquei um conceito aqui que está no site da Fiocruz, então é de conhecimento notório. Saúde coletiva é uma área de conhecimento multidisciplinar construída na interface dos conhecimentos produzidos pelas ciências biomédicas e pelas ciências sociais, dentre outros. Tem por objetivo investigar os determinantes da produção social das doenças, com o fito de planejar a organização de serviços de saúde. Traduzindo, a saúde coletiva se utiliza de várias disciplinas, antropologia, sociologia, geografia, e media isso por todas essas ciências sociais, junto com as ciências médicas, medicina, veterinária, biologia e outras farmácia e outras áreas. Ela media esses conhecimentos e para tentar, né, elucidar, entender de uma maneira mais completa o que está acontecendo dentro do território da população. Ela investiga mais a fundo do que a epidemiologia tradicional, porque ela traz elementos de determinação social. Porque um problema existe naquela, por exemplo, você pode, como profissional de saúde, chegar numa determinada comunidade e dizer o seguinte: nós detectamos aqui, né, pelo diagnóstico de saúde, pela análise de situação, que o maior problema de saúde aqui é a tuberculose. E a comunidade
chegar, se você der essa oportunidade à comunidade, e dizer para você não. O problema de saúde que mais nos incomoda aqui é uma fábrica que lança detritos no ar e minhas crianças têm problema respiratório, não cresce, e meu filho sofre dia e noite com problema respiratório. Então, se você considerar a saúde coletiva, você vai incorporar até o conhecimento da comunidade na determinação e vai considerar as condições de que essa população vive. Vive de quê? Né? Qual emprego, qual é a renda? Tem esgotamento sanitário? Não tem? E aí você vai falar assim, mas a saúde não lida com esgotamento sanitário, a saúde não faz esgoto. Mas o esgoto determina as condições de saúde dessa comunidade, então a saúde tem a ver com esse problema. Então a Embasa, por exemplo, no caso da Bahia, a saúde tem assento no Conselho da Embasa, porque a saúde precisa apontar onde serão melhores investidos determinados aportes de recursos, por exemplo, no esgotamento sanitário. Determinada comunidade precisa mais de esgotamento do que de outra. Então a saúde pode ajudar, apontar, relatar. Consumo de água determina doença. Então, comunidades que não têm água tratada, que a solução alternativa de água é um poço contaminado às vezes pode provocar um surto de diarreia na comunidade. Então você vai lá e diz o seguinte, esse poço, a gente Demias identifica lá o poço, olha Marcelo, o poço é o problema. As crianças estão tendo diarreia, a gente está tratando diarreia, dizendo que para a mãe ferver água, fazer isso e aquilo, mas o poço, as crianças têm acesso ao poço. Então o problema da saúde é o poço, então vamos ver o que a gente faz com esse poço d'água. Então a saúde coletiva ela é mais eficiente e ela traz mais ferramentas na sua caixa de soluções para a gente. Então é importante o conhecimento de saúde coletiva. E na Bahia a gente tem acúmulo de conhecimento de institutos que podem nos ajudar nessa questão. Então, o primeiro conhecimento que eu trago para você, a primeira área de conhecimento que eu acho que o agente Demias tem que se aproximar e fazer parte da sua capacitação continuada, né, do seu conhecimento continuado é a saúde coletiva. Muito bem. Aliás, é uma das disciplinas que a prova de saúde coletiva se utiliza. A epidemiologia é fundamental para a gente que trabalha na saúde pública e como agente público. É difícil, por exemplo, diretoria de vigilância epidemiológica e não saber epidemiologia ou não lidar com a informação de forma epidemiológica, mesmo que basicamente é um absurdo. Então, todo mundo, por exemplo, da diretoria de vigilância epidemiológica tem conhecimentos epidemiológicos. E é natural que um profissional que lida com populações, como a gente Demias, e lida de muito perto, né, olho no olho, face to face, precise desse ramo de conhecimento. Então, é uma coisa que tem que ser incorporada no seu estudo, na sua formação. Ela estuda basicamente, estou um pouco gripado, é um estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes problemas na saúde. Por exemplo, às vezes eu quero determinar se uma determinada comunidade está ou não está em epidemia. Está em epidemia de dengue? Não está em epidemia de ninguém? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é comparar. Então, para eu saber se uma coisa é ruim ou é boa, eu tenho que comparar com alguma coisa. Se é dengue, eu comparo 2018 com 2019, eu comparo os últimos 10 anos, qual o histórico daquela região, daquela área. Eu tenho isso mapeado, eu tenho um diagrama de controle. O diagrama de controle é uma ferramenta que permite dizer se você está em epidemia ou não, porque eu vou analisar se aquilo está acima da média, se aquilo está dentro de um comportamento natural da doença, ou se não, se tem um processo epidêmico. Doenças sazonais, são doenças que são muito trabalhadas pelas endemias. Sem a análise de diagrama de controle, muitas vezes é difícil você dizer se está ou se não está. Aumentou o número de casos. É uma percepção sua ou isso realmente está ligado ao histórico daquela doença na região?
Doenças virais são doenças explosivas, geralmente causam casos e a transmissão ocorre de maneira muito rápida na população. Então, em um ano você tem 100 casos, por exemplo, e no outro ano você tem 1.000 casos. Aí sim você tem um destaque para. Mas a epidemiologia justamente vai lidar com o estudo dessas populações e dessas frequências. Nada mais justo do que a endemia ser aprofundado nesse conhecimento. O áudio está cortando um pouquinho, eu vou falar um pouquinho mais alto. Biologia é um conhecimento tradicional, né? A epidemiologia e a saúde coletiva talvez não sejam parte do cotidiano, mas sempre foi muito a capacitação e a atividade de trabalho das endemias sempre foi muito centrada nos conceitos biológicos. Isso não é suficiente para que a gente entenda como os processos de saúde e doença ocorrem numa determinada comunidade. Então a biologia faz parte, ela tem que constar da formação da gente, mas ela não é e não deve ser o ator principal na sua formação. Ela explica, mas ela muitas vezes em saúde pública ela não vai dizer como é que as frequências e como o processo de saúde e doença ocorre. Então a biologia vai nos ajudar a entender como um determinado organismo cresce, se reproduz, e como é que ele penetra no organismo, como a doença se processa, mas ela não é suficiente para explicar o fenômeno na frequência da comunidade. Porque uma pessoa adoece e outra não. Outra área tradicional é a questão da química, porque a química tem uma importância fundamental para a gente terminar no processo de trabalho dele. O inseticida. Grande parte dos programas de controle utilizam produtos químicos, seja ele qual for, por exemplo, diflubenzuron, para o controle das larvas, né, do Aedes aegypti. Ou outro inseticida como malation, posso citar aqui várias bases, vocês conhecem mais do que eu. Mas o conhecimento das moléculas, a ação, a dissorção dela em superfície, a permanência dela, se ela é residual, se ela não é residual, por quê? Esse conhecimento mais aprofundado de química orgânica e inorgânica também tem que fazer parte da formação da gente de endemias. Uma outra área de conhecimento, essa tradicional também, é a geografia, mas não é a geografia simplesmente como a gente aprende na escola. Tem duas partes, né, que a geografia pode nos ajudar muito. Primeiro, que é a distribuição espacial de fenômenos da paisagem, de saber como aquela paisagem é ao longo do tempo, né? Culturalmente ela é modificada, é a geografia humana, né? Como é que você tem sobreposições de desenvolvimento dentro de uma determinada área. Por exemplo, Salvador, hoje não é Salvador de 1501, quando a Baía de Todos Santos foi descoberta. A cobertura vegetal mudou, houve extrativismo, a população mudou. Será que as doenças que ocorriam em 1501 são as doenças que ocorrem hoje? Como foi esse processo de mudança? A geografia humana ajuda a saber como esse homem mudou, esse meio ambiente. E se a gente souber isso, nos ajuda muito no controle de doenças. Determinada área, por exemplo, Ilha Amarela, tem um resíduo de mata. Ali vai se processar doenças diferentes de áreas que não tem resíduo de mata. Tem circulação de primatas, tem quilombos, áreas com religião de matriz africana. Compreender esse espaço do ponto de vista, esse senhor que está no slide, São Hamilton Santos, é um importante, talvez um dos maiores intelectuais brasileiros, e ele nos ajudou muito a compreender esse espaço. Essa também é uma área de conhecimento que a gente tem que ter. Dentro da geografia ainda também tem a questão da cartografia. Eu mudei aqui, vou retornar um pouco, que é o mapeamento. Você visualizar os problemas de saúde no mapa é diferente de descrever ele, como eu estou fazendo aqui, descrever um processo de saúde e doença, verbalmente ou num relatório, e você mostrar um mapa, qualquer um entende o mapa, leigo ou da área de saúde. Então você mapear os processos de saúde e doença é muito importante para que você tenha uma pronta visão
do que está acontecendo naquele determinado local ou região. Você pode planejar a partir dali, você pode divulgar a informação. Então, se você faz um boletim epidemiológico, um boletim informativo e coloca um mapa, por exemplo, de cobertura vacinal, ou da quantidade de agentes, cobertura de agentes de anemias num determinado território. Você vendo os vazios, você vai saber onde é que você precisa colocar agentes de anemias, por exemplo. Programar ação de agentes de anemias. Então, a questão cartográfica e de mapeamento é muito importante. Falando no mapeamento, já puxa uma outra área de conhecimento, que é a questão da tecnologia da informação. Esses mapas geralmente são gerados em mecanismos digitalizados, como o Google Earth. O Google Earth você pode fazer ele em offline, você pode mapear áreas de dengue, de produção de casos, mapeamento de ação das endemias. O próprio supervisor geral ou o agente pode plotar os casos da área dele. Isso é uma forma de você colocar outras áreas de conhecimento também são importantes. Eu estou vendo aqui o pessoal colocando a matemática e outras áreas de conhecimento. Que a matemática, eu vou dizer a vocês o seguinte: a epidemiologia, basicamente, quando a gente fala em frequência, é contar. A gente tem milhões de métodos diferentes em epidemiologia para contar. Então, assim, eu não vou entrar em detalhes sobre a matemática, mas quando eu falo em epidemiologia, eu estou falando de habilidades matemáticas. Não é só da matemática em si, mas a gente utiliza muito a questão da percepção e do raciocínio lógico. Muitas vezes você não vai utilizar números, mas você vai utilizar mecanismos de raciocínio que são semelhantes à matemática. Por exemplo, às vezes você tem que fazer cálculo de distância nesses mapas, perímetro, de foco. Como você vai fazer uma ação de bloqueio focal, você sabe que você tem que fazer uma investigação e determinar a partir dali quantos metros você vai fazer o uso de bloqueio, vai fazer suas inspeções. Então a matemática faz parte fundamental de todas essas disciplinas. Eu não vou, como eu falei no início, eu não vou exaurir, mas é fundamental sim. Para falar, né, e outras áreas de conhecimento do processo de trabalho, a gente tem que lembrar que a gente é servidor público. O servidor público é diferente do privado, porque a gente a gente não assina um contrato, a gente tem um vínculo. Você faz alguma coisa no serviço público e 5 anos depois você recebe uma intimação do Ministério Público para se explicar. Entendeu? Então você tem uma atuação que é determinante na vida das pessoas. E isso tem uma responsabilidade grande, por isso que você assina um vínculo com o serviço, mesmo que você seja voluntário. Então é diferente, a gente precisa, como agente de endemias também, entender as responsabilidades do direito administrativo público, gera, e que a gente é diferente da iniciativa privada. Quando a gente está no serviço público, nós temos obrigações e direitos diferentes. E diante disso tudo, dessas áreas de conhecimento todo, que a gente tem um outro campo de conhecimento, que é a questão do planejamento e da programação. Nossas atividades como agente de endemias são programáticas. As metodologias todas já estão postas em manuais e normas. Mas o planejamento do que fazer e do que eleger dentro do território para fazer, isso precisa de uma programação. Essas programações geralmente estão dentro do plano do governador, do plano do prefeito, do plano municipal de saúde, do plano estadual de saúde, que geram uma série de cascatas de planejamento até que você chega na ponta e determinado programa tem que acontecer. E você tem que avaliar nesse planejamento a produtividade. Como é que você avalia a produtividade individual, a produtividade do programa? Então eu tenho um agente que faz 25 e o outro que faz 10. Quem é que está ajustado ao programa? Essa produtividade individual, ela é programada pensando como é que se fez esse cálculo de produtividade. Então isso também tem que estar na formação da gente, ele entender como esses mecanismos de planejamento estipulam essas metas e essas produtividades.
O programa geralmente tem como objetivo reduzir o impacto de determinado agravo na população. Por exemplo, nós não pretendemos erradicar a dengue nem eliminar a dengue, mas a atuação oportuna e eficaz dos agentes de endemia no controle do vetor reduz o número de casos. E isso é reduzir pessoas em leitos. Um leito de UTI tem um custo altíssimo por dia. O que é mais barato? Você investir na atuação da agente de endemia no campo, reduzir a possibilidade de transmissão do Aedes, ou você gastar com leito de UTI? Claro, né, que a prevenção ela poupa recursos e poupa vidas. Por isso que é importante essa questão do planejamento e da gente conseguir fazer com que esse processo de trabalho seja efetivo, né, no campo. As metas epidemiológicas são essas, de redução, de controle, de manter sobre determinados níveis a produção de doença. Então eu tenho um patamar de infestação que eu quero abaixo de 1%. Maior que 1% não me interessa, porque eu vou ter produção de casos vai ter caso grave, vai ter internamento e pode ter sofrimento e morte. Então essas metas epidemiológicas são estipuladas para proteção do direito à vida, né, que a gente tinha colocado anteriormente. E os resultados têm que ser avaliados de acordo com o seu custo e com sua eficácia. Está gastando muito dinheiro ou pouco dinheiro, os resultados compensam ou não compensam, a gente tem que remodelar. Então isso tudo tem que ser também pensado pela agente de endemias, para a gente não ficar também numa posição de só, né, receber a informação. Tem que participar no custo dessa informação. E eu acredito, aí já é uma questão que eu coloco quase que pessoal, que o processo de entender o que eu faço no campo e ser valorizado dentro da reserva do possível, que é isso, dentro dos custos que eu posso fazer de investimento na valorização do servidor, traz dignidade para o servidor. Então, cada vez que ele fala e que ele se sente mais capacitado, e ele é reconhecido pela população e pelo poder público, de que sua atividade gera benefício para a comunidade, e isso vai ser... Eu não estou falando nem em dinheiro, estou falando em você se sentir bem com o que você faz, com sua vocação, né? Que eu acredito que mesmo que você não tenha entrado no serviço vocacionado para a saúde, quando você entra e permanece, você termina entendendo, né, até pelo treinamento de serviço, de que é um serviço essencial que salva vidas. E, né, quase chegando ao final, eu quero colocar que isso precisa passar por avaliação periódica. Já tem avaliações previstas dentro do serviço público, dentro de cada programa, mas esse dispositivo ele tem que ser científico, ele tem que ter metodologias claras, né, componentes claros e todo mundo envolvido para que você tenha no final capacidade de avaliar a eficácia, custo, e se minha ação é eficiente, se minha atuação está sendo de acordo com a necessidade da sociedade brasileira. Muitas vezes não dá tempo de fazer, então uma prática que deve ser estimulada é que ao final de todo, pelo menos anualmente, se faça a divulgação dos resultados. Então você pega a sua equipe, já aconteceu comigo algumas vezes, você pega a sua equipe e diz o que era que foi programado, que estava ali, né, posto para ser executado, o que foi executado, quanto custou essa execução e se isso tudo deu em alguma coisa, porque isso te ajuda a renovar as energias para que você renove o processo de trabalho. Então, se eu tenho um determinado problema, falta de veículos, falta de algum insumo, material,
Então, isso é impactante. O quanto é impactante? O que eu vou fazer para dar a volta, né, para conseguir solucionar esse problema? Isso eu só vou perceber muitas vezes avaliando criteriosamente. Avaliar no fogo, às vezes, do problema acontecendo é muito difícil. Então, às vezes, a gente tem que guardar os dados, então a gente tem que ser sistemático na documentação no serviço público das situações que ocorrem. Então, é uma outra característica do serviço público. Muita gente chama de burocracia, mas às vezes é necessário você documentar para estudar. Saber onde errou, por que errou e como você redirecionar as atividades e poupar dinheiro, recurso, pessoal e esforço de uma maneira geral. E isso tudo precisa reduzir a distância entre palavra e ação. Eu estou dizendo o que está no papel e o que eu faço na realidade. Às vezes eu faço um planejamento, me surge uma emergência em saúde pública. Eu planejei fazer 100 inspeções, monitoramento, fazer isso, fazer aquilo, mas no final veio uma atividade, atropelou tudo e eu não consegui fazer o que eu estava colocando. Então, refaça esse planejamento. E isso tem que ter a participação ativa de quem está no campo. Quem está no campo, que sofrendo a emergência, lembre que a programação é ativa, ela é dinâmica, ela pode ser alterada a qualquer tempo. E para alterar, eu preciso que exista alguém, né, que tenha essa visão de dizer assim, a ação mudou, eu tenho que mudar meu planejamento. A intensificar o trabalho e aproximar as pautas das intermediadores é uma outra parte da frase. Se eu tenho essa documentação, se eu tenho esse processo de trabalho claro nos seus objetivos de controle e de valorização do direito à vida, eu consigo pautar isso na agenda dos gestores. E muitas vezes o gestor é pautado pela emergência de saúde pública, mas a gente precisa também esclarecer ao gestor o que está acontecendo, e o agente de EMIAS é capaz de fazer essa captação de rumores, fazer essa captação de agendamentos que a gente precisa incorporar aos processos de trabalho e aos problemas de saúde. Só uma linha d'água. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, falar para vocês e me colocar à disposição, né, para vocês digam se valeu a pena, se não valeu, e questionarem, se colocarem. Até a pretensão do Estado é que a gente consiga formatar capacitações ou cursos de formação que auxiliem o agente de EMIAS nessa tarefa, né? De cotidianamente estar no campo e realizando as ações. A gente tem desafios enormes de saúde pública, a gente sabe que a gente está muito aquém, às vezes, de cumprir com as tarefas que são nos dadas por tudo que acontece, né? Recursos que a gente tem que priorizar, quantidade de pessoal, insumo, mas quanto mais difícil mais criatividade, mais capacitação a gente tem que ter, porque senão a gente não consegue superar as dificuldades. É esse o recado. Eu sei que é difícil, foi um tema que eu fiquei muito apreensivo pro início, porque ele é muito extenso e eu não queria trazer para vocês um manual, eu queria conversar e trazer para vocês quais são os desafios, né, e as diretrizes que a gente tem no SUS para poder resolver esses problemas. Bom, foi muito boa a sua fala, Marcelo, foi ótima, né? A gente agradece aqui. E ao longo da sua explanação, alguns profissionais estavam discutindo aqui, né, durante a sua fala, sobre a questão das visitas em domicílio, né, número de visitas, o que o número que ele deve realizar. Aí tem alguns comentários aqui que eu vou citar aqui, gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito disso, né?
Uns estão dizendo que o ACE, a visita de 800 a 1.000 imóveis por ciclo. Aí eles citam que aqui em Salvador eles estão trabalhando atualmente com 4 ciclos ao ano. Outros dizem que a visita é agente comunitário de saúde 8 imóveis, enquanto o ACE é de 20 a 25 imóveis por dia. O pessoal discutiu muito isso aqui. Eu gostaria que você esclarecesse um pouquinho isso para nós. Assim, essas produtividades elas são pensadas, estipuladas pelo Ministério da Saúde. Então, cabe a gente, por isso que a provocação cabe a gente estudar o porquê de 5, porque o número tem uma base de cálculo, né? Ele não é injustificado, ele tem uma justificativa, ele tem uma explicação. Eu sei que cada um desses números ele é assim por um motivo. Por exemplo, a agente de EMIAS, ele tem uma produtividade especificada pela quantidade de imóveis, né, que ele é capaz de fazer, isso é testado pela carga na sacola, pelo peso que ele carrega. Por exemplo, essa sacola era já chegou a ter 15 quilos, bujão de gás, né, nas costas. Então ele anda menos que uma sacola que tem 8 quilos. Isso é preconizado e é estudado. Um agente comunitário ele consegue pesar quantas crianças. Então, estou trazendo só elementos, exemplos, né? Isso tudo é pensado para você estimar, é uma estimativa, não é um número exato, estimar qual a produtividade, qual a capacidade de trabalho dentro daquele período, né? Tem outra questão, é a questão da carga horária, se é 6, se é turnão, não é turnão, se é 8. Também é uma característica que a gente tem que pensar que não deve ser engessada. Em tese, são 8 horas. Normal, 8 horas. Trabalho que deve ser contratado. Mas, por exemplo, na campanha de vacinação que você usa um insumo que é termolado, ou gelo, em determinado lugarzinho se usa gelo, ou gelox. Ele tem um prazo, ele precisa ter verificação de temperatura. Ele deve retornar para a unidade dentro de um determinado tempo. Você vai levar 8 horas com gelo, sem ser reposição no campo, fazer como? Então, assim, cada caso, por isso a capacitação é importante. Cada caso ele tem que ser refletido e pensado junto com o agente de endemias para se chegar e até ser questionado ou não ser questionado. É assim por isso? É isso mesmo? Não é isso mesmo? Então, isso tudo, à luz da capacitação, à luz do entendimento, se chega no denominador comum. Certo, a gente está bem esclarecido. Outra questão que está sendo discutida aqui no bate-papo é com relação ao larvicida, né? Ou se houve mudança de larvicida, né? Como é que está essa questão? E também tem, só para complementar aqui, um profissional comentou que um dos agravantes para o sucesso do que foi planejado é a questão dos insumos, em especial os kits, larvicidas, inseticidas, né? Que às vezes fez um planejamento e os kits não estão acessíveis e isso acaba prejudicando as ações dos ACES. O larvicida do Ministério da Saúde, ele muda de acordo com estudos de resistência, né? Pode haver ou não resistência, mas estudado, e se ele detectar algum foco de resistência no país, ele vai fazer a mudança da base de inseticida. Outra questão do inseticida é se você tem quem lhe forneça. Então, questões comerciais também, negociação de preço, tudo isso na composição de você escolher um determinado base de inseticida para se utilizar em saúde pública. Isso é orientado pelo Ministério da Saúde. Quem compra inseticida no Brasil é o Ministério da Saúde. O Estado distribui e o município usa. Então, não pode acontecer do município ou Estado comprar? Pode, mas é um insumo que é comprado pelo governo federal. Custa uma fortuna. Não seria inteligente gastar dinheiro com uma coisa que lhe dão, né? Mas é possível. Outra questão é a questão do abastecimento oportuno. As licitações no Brasil ocorrem
de acordo com a questão da 8666, não sei se essa lei que está em vigor ainda, que eu não me atualizei, mas ocorrem de forma legalizada, normatizada. Então, muitas vezes você tem atraso de abastecimento, frequentemente você tem atraso de abastecimento, se essa licitação não ocorrer muito perfeitinha, muito dentro do prazo. E então o que a gente tem que ter é uma coordenação administrativa do Estado, da Prefeitura, as famosas CADs, que sejam sensíveis a executar processos licitatórios céleres, de acordo com a situação epidemiológica. Muitas vezes, por exemplo, você tem uma epidemia de dengue que é prevista. Prevista por quê? Porque você sabe que é uma doença cíclica, sazonal, e que ocorreu, por exemplo, a última epidemia de dengue ocorreu em 2014, 2015. Então eu sei que daqui a 3, 4 anos, pelo acúmulo de suscetíveis, tem uma explicação epidemiológica para isso, eu posso ter uma outra epidemia, Então, se eu sei de antemão que tem um risco é a possibilidade de acontecer um determinado problema, se eu sei se tem um risco, eu posso me preparar para ele. Então, a CAD, né, as coordenações administrativas têm que estar muito bem coordenadas com a área técnica para dizer que o abastecimento vai ocorrer oportunamente. Eu não posso começar a comprar, por exemplo, fluido para dengue, soro, na hora que a epidemia estiver acontecendo. Eu tenho que ter um estoque mínimo anterior. Kit dengue, de pirona, paracetamol e outros medicamentos que os médicos vão precisar, precisam ser comprados antes. Equipos, cadeiras de hidratação. Se eu deixar para comprar em cima, é claro, se todo mundo tiver epidemia, quem é que vai achar? Aquele que primeiro fizesse sua licitação mais célere, entendeu? Então, a saúde deve funcionar de uma maneira muito ágil, hoje em dia, para você poder ter esse abastecimento oportuno. É um problema de gestão muito, muito sério, às vezes. Tem algumas outras dúvidas que foram surgindo aqui. Deixa eu ver aqui. Sobre a formação continuada. Teve um profissional que perguntou se a responsabilidade é do município em relação à formação continuada. E eu pergunto, existe uma previsão de alguma formação ainda para esse ano, para alguns municípios, algum planejamento? Só reforçar isso, teve uma profissional que perguntou aqui novamente. Existe planejamento da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, né, a própria coordenação de controle de vetores sinalizou o interesse de estar se movimentando para isso. Nós temos a Escola Estadual de Saúde Pública, temos universidades, temos as condições para. Então, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica está atenta a isso e está se mexendo nessa direção. Eu não posso dizer uma previsão, data, nem divulgar o que está acontecendo, né? Porque a gente não tem esse planejamento, nem isso pronto ainda, seria irresponsável da minha parte. Mas eu quero dizer a vocês que é uma preocupação diária, constante, e é um esforço que está sendo feito. Tem uma profissional aqui, Elisângela, ela quer saber quais os principais equipamentos de proteção do ACF. Os equipamentos de proteção dependem do programa que você está trabalhando. Então, por exemplo, o agente que está trabalhando com inseticida, ele tem máscara P2, filtro químico, macacão, bota, capacete, viseira, tem um equipamento para produto químico. O agente que está trabalhando, por exemplo, na coleta de amostras para raiva, ele tem que ter profilaxia anterior para ser imunizado contra a raiva. Ele tem que ter um treinamento para retirada de amostras, ou no LACEN, ou com um veterinário, ou quem esteja tirando as amostras biológicas, e todo o treinamento de biossegurança necessário. Então, a depender da atividade, você vai ter que ter um elenco de procedimentos, não é só o equipamento, de procedimentos. Para cada atividade, o que eu recomendo é que você saiba qual é o nível de biossegurança necessário. Por exemplo, retirada de amostra de primatas
não humanos, de macacos, é nível 3. Significa que você está atuando com organismos desconhecidos. Então, a respiração é mecânica e forçada por um aparelho, por exemplo. O macacão é um TIVEC. A área tem que ser toda delimitada, a equipe tem que estar identificada, os procedimentos todos mapeados por pessoa. Então, a depender do procedimento que você está fazendo, vai ter uma ação de biossegurança necessária. Então, eu vou trabalhar com Chagas, qual é o nível de biossegurança da Chagas? Sabendo o nível de biossegurança, você vai saber quais são os equipamentos e atitudes de proteção. Em relação aos testes rápidos, o pessoal está relatando aqui que parece que estão faltando, né, com frequência, os testes rápidos caninos, da leishmaniose. Tem alguma razão para essa falta desses testes rápidos? O teste rápido ele é produzido pela Biomanguinhos, né, Fiocruz Biomanguinhos, se não me engano, no Rio de Janeiro. E o Ministério da Saúde faz o processo de licitação e compra e repassa para os estados, diante das programações das regionais e dos municípios, faz a distribuição e para investigação, né, teste rápido canino, né, que eu estou falando. Houve desabastecimento, houve atraso na licitação, a gente está falando da celeridade, e houve um desabastecimento temporário. O Ministério da Saúde sinalizou que esse teste estaria chegando no início de 2019, mas ainda não chegou aqui na Bahia. Então a gente está aguardando o abastecimento pelo Ministério da Saúde, né? A gente entra em contato diariamente com o Lucas e o Donato. Eu trabalho no GT de Leishmania, junto com Letícia, né, que é a colega, e a gente acompanha diariamente, né, se esse teste vai ser abastecido ou não vai ser abastecido. Mas a gente está ansioso porque as programações já foram realizadas, eu compreendo a pergunta, e a gente precisa colocar o pessoal no campo para fazer o controle do reservatório, do cachorro, né, do cão contaminado. Tem uma profissional que perguntou: a borrifação em domicílio e no ar é o ACE que faz? A borrifação, o ultrabaixo volume, o fumacê, ele é executado pelo Estado. Então, geralmente é o pessoal da FUNASA que faz. Mas eu vou lhe dizer que também é uma atribuição do agente de controle de endemias. Eu já tive, segundo a 11.350, controle de vetores é uma das atribuições principais do controle de endemias. E no controle de vetores se encontra o controle químico mecânico, que é o primeiro, né? Primeiro eliminar o reservatório, os criadores. Não, reservatório, os criadores é a primeira medida indicada. Se não for possível eliminar, ele tem que ser feito o controle químico. E o controle químico significa utilizar inseticida ou no espaço, se houver transmissão, o acúmulo de casos ou transmissão naquela região, ou aplicando o inseticida nas unidades, né? Na água, no tanque ou nas paredes. Se for, por exemplo, chaga, se aplica na parede. Quando você falou que provavelmente vão ser quando os estoques, né, dos testes rápidos, aí teve uma profissional que perguntou aqui, deixa eu voltar aqui na pergunta dela aqui, só um minutinho, porque foram várias dúvidas aqui ao mesmo tempo, eu acabei me perdendo um pouquinho. Deixa eu olhar aqui. Sim, aqui ela diz: quando chegar, como faz para os ACS realizar o teste, já que foi suspenso? Os ACS houve algum momento de suspensão? Então, qual o teste? Tem algum teste específico, Lenira? Você pode colocar aqui para nós no bate-papo, para poder responder? Caninos. Ela respondeu aqui. Com relação à insalubridade, qual é a pergunta mesmo?
se ela cita que foi suspenso por algum momento a atuação do AXA para realizar o teste canino. Houve uma celeuma, né, um questionamento em torno do assunto, se o ACE poderia fazer a coleta nos cães. Todas as ações realizadas por algum ente municipal, federal ou estadual, por um profissional de nível médio, ele precisa da supervisão, está colocado na Constituição, ele precisa da supervisão e da orientação do profissional de nível superior. Significa dizer isso. Ele, em algum momento, ele tem que passar pela supervisão e o treinamento e acompanhamento de um médico veterinário. Para fazer, por exemplo, se for fazer um teste rápido, essa supervisão pode ser super simples, né? Não tem nenhuma possibilidade, não tem maiores riscos de você fazer uma punção auricular, que é só uma gota de sangue que você tira da orelha. Então, é um procedimento super simples. Quais são os procedimentos que dificultam a ação das endemias? Punção jugular, punção radial, que você vai fazer a coleta de sangue num grande vaso. Que você pode, né, por inabilidade, introduzir agulha seccional um vaso, você pode perfurar um órgão ou causar algum dano ao animal e você vai ser responsabilizado por isso. Então houve essas celeumas, a orientação do Estado é que tenha uma supervisão, ou em consórcio, um veterinário na regional, um veterinário a cada 10 municípios, contanto que haja uma supervisão e um treinamento. Eu mesmo já fui, e uma colega Luciana Baense, uma profissional muito atuante também, fez muita capacitação aqui no estado com relação a teste rápido, por ser médica veterinária, e nós compunhamos uma equipe que viajava e fazia essas capacitações. Então, todo mundo que foi treinado, por exemplo, hoje as equipes na Bahia foram treinadas por mim e por Luciana, basicamente, ou por outros colegas veterinários que depois repassaram, né, essa atividade. Não vejo por que se criou essa celeuma, já que o treinamento existiu e profissionais estão supervisionando. No sudoeste, no oeste da Bahia, todo lugar tem um veterinário. Não precisa ser uma contratação, não precisa ser um profissional concursado. Pode ser uma supervisão a cada mês, cada gestor vai definir como é que vai dar esse suporte de capacitação e de supervisão. O fato é que ele precisa de um profissional. Ele não pode ficar sozinho durante anos a fio, realizando às vezes uma atividade que ele não tem habilitação para fazer. É a mesma questão da vacinação, né? Você tem um veterinário que coordena às vezes uma vacinação com 10 mil animais, 15 mil animais. Ele vacina todos? Não, é impossível. Saúde pública a gente não pensa dessa forma, a gente pensa que o R$1 tem que render para 1 milhão de pessoas. Então você não tem um profissional específico, altamente habilitado para fazer isso. Você tem ações de saúde pública que são produzidas em série e por isso e seguras, né, supervisionadas, e você pode fazer com segurança. Vamos passar para mais 2 perguntas para a gente também já encerrar, que já está dando aqui 16 horas. O cumprimento da profilaxia para percepção do nível de larvicida ou inseticida no corpo do agente é obrigatório? Por que não acontece? O profissional ele tem que ser avaliado na saúde dele de tempos em tempos, são os periódicos que você está falando, né? O inseticida ele tem um impacto na saúde do servidor. Então, as juntas médicas municipais, estaduais, têm que avaliar qual a periodicidade e a que risco esse servidor está sendo submetido, para dizer que elenco de exames vão ser realizados. A antiga colinesterase, ela não é mais utilizada, se não me engano, na rotina, mas existem vários meios de você avaliar se o médico que vai indicar, né, o médico das juntas médicas de cada ente é que vai indicar como avaliar. Mas esse risco tem que ser exposto, né? A gente está falando de saúde do trabalhador, que é uma outra área que a gente tem carência de capacitação
para a gente de Neemias, a gente tem que esclarecer quais são os níveis de biossegurança, qual é a manipulação biológica, química, mecânica que ele está sendo exposto, e também dizer quais são os riscos dos exames periódicos que ele tem que fazer. E isso não está normatizado na CLT, se você pesquisar você vai encontrar, mas não está normatizado no serviço público. Então a gente pode usar analogamente a utilização de inseticida, por exemplo, a gente pode usar analogamente o que está descrito nas normas reguladoras da CLT para os servidores privados e adotar medidas protetivas. Mas sempre com acompanhamento médico, né, do município, ou do estado, ou da União. Pronto. Uma última pergunta feita pela profissional Alda, deixa eu ler aqui. O ACE faz parte da política de atenção básica da FENAB, na sua visão, por que não se evoluiu na prática da territorialização? Pela história. Na minha concepção, pela história. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de Neemias andaram separados durante um tempo. E, na verdade, a conexão, às vezes, é difícil de acontecer no campo. Como o agente de Neemias, por exemplo, acha um paciente com sinais e sintomas na residência e comunica o distrito sanitário ao distrito sanitário, à unidade de saúde, ele está fazendo atenção básica também. Mas a inter-relação de entendimento que essa atividade da atenção básica, às vezes é desconexo, complicado. O que a gente precisa é conversar mais sobre o assunto, fazer as equipes interagirem no campo. E porque eu sei que isso acontece também na prática. Pode não acontecer como deve, mas acontece. Eu mesmo já fui sinalizado várias vezes por surtos e epidemias em determinadas localidades pelas endemias e pelos ACs. Às vezes os dois avisando a mesma coisa no território e não se conversaram. São as questões de gestão e das categorias também se começarem a perceber que estão no mesmo nicho de trabalho. Processos de trabalho semelhantes, eles se tocam e são importantes. São profissionais da vigilância em saúde, né? Eles têm tudo a ver, não tem... Por isso que o agente de Neemias faz parte também da atenção básica, com certeza. Ótimo. Então, para finalizar, né, gostaria de agradecer, então, ao nosso palestrante aqui que esteve conosco aqui nessa tarde hoje, falando um pouquinho sobre o processo de trabalho do ACE. Mas, se vocês tiverem mais alguma dúvida ou sugestão de uma próxima web, inclusive sobre essa categoria profissional, eu vou colocar o link aqui de um formulário que nós temos, né, e de sugestões de temas de web palestra, e você pode colocar aqui e dar a sua sugestão, tá bom? Então, muito obrigada. Você quer despedir do pessoal? Alguma coisa para a gente poder encerrar? Eu agradeço, né, a oportunidade de falar aqui para vocês. Me perdoem qualquer falha, a voz também às vezes não ajuda, estou meio gripado e a voz ficou meio rouca, mas a intenção foi de colaborar e de tentar estabelecer pontos de contato, né, entre os profissionais de saúde e esse profissional que é fundamental. Eu admiro muito a atuação dos agentes de Neemias e sei que não podemos andar sem vocês. Então, pessoal, obrigada a todos que estiveram aqui conosco nessa tarde de terça-feira. Já aproveito e convido vocês para a nossa próxima web palestra dessa semana, né? Só atenção para o dia e o horário. Essa próxima web, onde nós iremos falar sobre endometriose, que é o mês de março, se comemora o tratamento, a data, né, não diz, tratamento mundial, né, da endometriose, é uma data comemorativa mundialmente. Então, ela vai ser na sexta-feira, às 9h30, né? Esse horário, ele fugiu um pouco do que nós estamos habituados aqui a fazer, que geralmente acontece às quintas-feiras, às 14 horas, por conta da disponibilidade da palestrante. Então,
Estão aí todos convidados para a nossa próxima web. E então vamos finalizar aqui agradecendo ao Marcelo pela excelente explanação aqui e, inclusive, pelas contribuições de todos os profissionais que estiveram aqui conosco através do bate-papo. Vocês enriquecem bastante o nosso momento aqui, trazendo as contribuições de vocês. Muito obrigada aí a todos os agentes de endemias, de combate a endemias aqui, que estão presentes aqui conosco, tá bom? Muito obrigada a todos e até sexta-feira pela manhã. Boa tarde.